Tudo o que você precisa saber sobre os medicamentos para depressão e ansiedade, mas não tem coragem de perguntar e o seu psiquiatra deveria ter te explicado. Meu nome é Luiz Eduardo, sou médico psiquiatra e nesse canal eu falo sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal de maneira leve e reflexiva. E aguarde que no final desse vídeo tem orientações especiais para você que usa um medicamento para depressão ou ansiedade. A primeira coisa que eu preciso te explicar é que antidepressivo é um nome muito traiçoeiro, porque ele vai abarcar uma série de indicações de medicamentos para além da depressão. Então eu posso usar antidepressivo para tratar transtornos de ansiedade, pânico, toque, transtorno disfórico pré-menstrual e uma série de outras condições. Ou seja, se você usa um antidepressivo ou tem medo de usar um antidepressivo por não se sentir deprimido, saiba que apesar do nome da classe, essa medicação ela tem uma série de outras indicações psiquiátricas. O segundo ponto que muita gente não sabe e acaba abandonando o tratamento é o fato de que primeiro você vai perceber efeitos colaterais para só depois notar a melhora com o tratamento. E o que eu quero dizer com isso? Num tempo médio de 30 dias de uso da medicação, seja ela escitalopram, sertralina, venlafaxina ou qualquer outro remédio para depressão ou ansiedade, é mais esperado que, principalmente entre a primeira e segunda semana de tratamento, você não veja melhora alguma e, inclusive, possa apresentar algum efeito colateral da medicação. Queixas como boca seca, enjoo, azia, diminuição de apetite ou dor de cabeça podem acontecer na fase inicial de tratamento. Você só vai perceber o tratamento funcionar por volta de 3 a 4 semanas de início desse tratamento. E é justamente nessa época que, quando você teve efeitos colaterais, eles costumam já desaparecendo progressivamente. Ou seja, se você começar a tomar um remédio hoje para depressão ou ansiedade, saiba que os primeiros 15 dias são os mais difíceis, porque é aquele período em que há uma expectativa de melhora que ainda não se concretiza e, ao mesmo tempo, você pode ter uma dificuldade inicial de adaptação. Um terceiro ponto que muita gente não fala e é essencial saber é que a gente geralmente começa um medicamento para depressão ou ansiedade na metade da dose mínima, que não é a dose eficaz do remédio. Mas isso se dá para que você tenha uma adaptação maior com o medicamento. Se a gente começar para todo mundo o remédio em doses mais altas, você pode ter algum efeito colateral de adaptação que não seja tolerável e você acaba abandonando o tratamento. Mas isso que eu estou falando de dose baixa, a gente faz bem no início do tratamento, muitas vezes por 4 a 7 dias, e depois a gente precisa chegar ao medicamento na dose terapêutica. Isso é um ponto que me dói muito ver na clínica, que são aqueles pacientes que não sabem disso e estão tomando subdoses de medicamento. Por exemplo, o escitalopram ele só funciona a partir de 10 mg, a sertralina a partir de 50, a duloxetina a partir de 60 mg. E se você está usando subdoses para tratar depressão ou ansiedade, muitas vezes você não vai ver melhor exatamente por isso. Um quarto ponto que é muito importante deixar claro aqui é que o medicamento psiquiátrico, seja para depressão ou ansiedade, ele só funciona se você usa ele regularmente todos os dias. Ou seja, se você toma na segunda, falta na terça, retoma na quarta e pula ali no fim de semana, você vai pensar o efeito desse medicamento como se fosse um anticoncepcional. Ou seja, só funciona se usar todos os dias. Portanto, você precisa se programar para lembrar de tomar a medicação, preferencialmente deixando ela em um lugar que você vê todo dia, como a pia do banheiro, ou, por exemplo, usando um despertador para te lembrar no horário fixo de tomar essa medicação. E aqui vai um outro ponto importante. Se o remédio que você usa não dá sono e você esqueceu de tomar ele por poucas horas, você vai tomar esse medicamento na hora que você lembrar. Mas se você tomou o medicamento num horário X e foi lembrar dele, na verdade, só horas depois, ou muitas vezes no período da noite, quando se trata, por exemplo, de um remédio que é usado pela manhã, geralmente a gente acaba pulando de fato aquele dia para que você retome no horário habitual no dia seguinte. Mas eu quero deixar claro que isso é o mais comum. Apenas o seu médico vai indicar qual é o melhor caso e a melhor situação para o seu quadro. Um outro ponto que muita gente me pergunta e que tem vergonha de trazer isso para o próprio médico
é em relação ao consumo de álcool. E aqui eu preciso ser muito claro com você em relação a isso. Tem duas questões que a gente avalia para falar se uma pessoa pode beber ou não usando a medicação. Primeiro é que remédio que você está tomando. Se a gente está falando de medicamentos para dormir ou que são tarja preta, como os benzodiazepínicos tipo Rivotril ou os psicoestimulantes, como é o caso do Venvance, a ideia é que você não use nada de álcool em uso dessas medicações. Se você tem uma história pessoal ou familiar de alcoolismo, a gente também vai recomendar que você não use álcool com essas medicações. Agora, se você está usando um antidepressivo, você não tem história familiar ou pessoal de alcoolismo, e você faz um consumo muito baixo ou esporádico de álcool, muitas vezes a gente não vai interromper esse uso pontual de álcool em uso desse tipo de medicação, pesando aqui o custo-benefício desse tratamento. Mas eu devo lembrar você, não existe dose segura ou benéfica de álcool. Então tome muito cuidado para não usar esse argumento para favorecer ou para facilitar o seu uso de álcool por conta da medicação. Um último ponto que muita gente me pergunta e que você precisa saber também. Os medicamentos podem alterar a libido? E eu preciso te dizer que sim. Alguns medicamentos de fato podem diminuir a sua libido, principalmente os serotoninérgicos como a sertralina, fluoxetina, escitalopram e outros da família. Porém, é uma minoria das pessoas que vai sentir esse efeito e ainda que você observe, ele pode melhorar nos meses seguintes. Mas se você já é mais sensível a queixas relacionadas à libido, saiba que existem alternativas medicamentosas que podem te ajudar nesse sentido. Se ficou alguma dúvida, além do que eu trouxe aqui para você, eu quero que você comente nesse vídeo como foi a sua experiência com seu tratamento ou o que você gostaria de entender melhor sobre os remédios para depressão e ansiedade. E uma dica especial para você que ficou comigo até o fim. Se você já se questionou se antidepressivo vicia, se você vai ficar refém desse medicamento ou algo do tipo, saiba que antidepressivo não tem potencial de causar dependência. E para a maioria das pessoas a gente vai fazer um tratamento por um tempo limitado, que vai variar de 1 a 2 anos a depender da gravidade do diagnóstico e de como que aqueles sintomas aparecem no seu quadro. Então, eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo e retomo. Comente aqui o que você gostaria de saber além do que eu trouxe sobre os medicamentos para depressão e ansiedade. A gente se vê nos próximos vídeos.